Tem alguma coisa que ele provou? Os seus milagres. Muito bem. Por exemplo, qual é o milagre que vocês se lembram que Jesus fez? Transformou água em vinho. O que mais? Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. O que mais? Tá, quero falar. Ele ressuscitou Lázaro. Opa, isso, um dos maiores, né? Que mais? Olha, vocês estão aqui perto da praia. Tem pessoas que trabalham duro para alimentar vocês, né? Pescando. O que Jesus fez na área de peixe? O pescador. Oi? O pescador. Isso, com os pescadores. O que ele fez? Ele fez uma pesca milagrosa, ou seja, fez virem muitos peixes. Muito bem, olha só. As crianças estão aqui, ó, nota 1000. Muito bem, obrigado. Pode sentar, Jesus, para não cansar muito. Queridos irmãos e irmãs, é isso que as crianças começam e acreditam mesmo. Jesus, antes de entrar na Jerusalém, ele entrava muitas vezes. Mas vejam o comportamento do povo, do povão, como acostumamos de falar. O povão acreditou em Jesus. As pessoas que acompanhavam tantos milagres, como as crianças falaram, muito mais do que esses, eles disseram que não poderia ser simplesmente um profeta comum, que não poderia ser alguém comum fazendo esses milagres. Nós lembramos a cura do cego de nascença. Ele próprio depois disse para os fariseus, para a elite: vocês não pregam que a cura do cego de nascença só pode ser feita por Deus? E aí é prova. Jesus fez essa cura. Deu prova que ele é filho de Deus. E o povo comemorou. O povo fez uma procissão de entrada belíssima. Mas, caros irmãos e irmãs, domingo de Ramos tem também algo para nós refletirmos. Como o homem é capaz de mudar a opinião, levado para a influência dos outros. Porque agora que acabamos de ouvir o Evangelho onde Jesus foi condenado, sobre os gritos, crucifica-o. Mais ainda, eles disseram uma coisa muito comprometedora: o sangue deles cai em cima de nós e os nossos filhos. Então, eles chamaram a maldição, culpa pela morte do Senhor para eles e para as gerações futuras. Jesus, claro, que perdoou toda essa maldição, perdoou esse ato, mas é uma lição para nós, que somos também imitadores desse povo. Tantas vezes nós nos emocionamos com a fé, mostramos a nossa fé em forma muito visível, mas quando às vezes ouvimos algumas opiniões diferentes, somos capazes de com tanta facilidade concordar e assumir. Quantas vezes nós nos dias de hoje ouvimos as opiniões que a gente sabe perfeitamente que são contrárias à doutrina da igreja, mas nas nossas conversas em casa, com os grupos, com aqueles que foram, entre aspas, convertidos para seitas, religiões, é verdade que não é assim que como a igreja ensina, é verdade que o mundo moderno exige uma interpretação da Bíblia em forma moderna, diferente, e nós muitas vezes vamos naquelas conversinhas, nas suas sugestões, que são nada mais, nada menos que tentações do mal.
Mas nós que somos formados pelo sacramento do batismo, daqui a pouco as crianças vão ser batizadas. No batismo nós assumimos a fé em Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, Messias. Mas também nós assumimos que tudo que Ele revelou para nós através da Sagrada Escritura é verdade. Ninguém pode mudar isso. São Paulo vai dizer, se fosse até o anjo do céu pregar outro evangelho, que seja mandado embora. Ele fala mais duro, que ele seja tirado do nosso meio, que ele seja tirado da graça de Deus. Por isso, nós não podemos ouvir essas palavras, essas opiniões, essas teologias, essas ideologias contrárias ao Evangelho. Jesus entrou, claro, conforme as promessas. Tudo foi previsto no plano de Deus. Por isso nós hoje ficamos admirados com o amor que Deus tem por nós. Vocês se lembram da cena do Antigo Testamento, quando Abraão foi mandado fazer o sacrifício? Oferece o seu filho a mim, Deus. Poxa, que dureza. E Abraão pegou o filho na mão e levou, começou a preparar o altar e já estava pronto para sacrificar o filho. E o anjo disse, para Abraão, Deus não quer isso. Ele olhou do lado e estava um carneiro ou uma ovelha para ser sacrificada. E de repente, o filho não foi aceito como sacrifício. E hoje nós celebramos algo diferente. O pai leva o filho para o sacrifício, pega na mão o seu filho, e o filho fala na oração do Horto das Oliveiras, Pai, tira de mim esse cálice. E o pai disse, não, meu filho, não pode. Eu preciso cumprir o meu plano de amor. E o filho é crucificado. É o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro que não foi substituído pelo animal, mas Ele próprio se fez o Cordeiro. Queridos irmãos e irmãs, não há outra prova de amor a não ser dar a vida pelos amigos, dizia Jesus. E Ele cumpriu aquilo que pregava. Sejamos hoje orientados por isso, por essa palavra, por essa atitude dos judeus, por essa atitude depois de Jesus, para que nós sejamos fiéis a Ele, reconhecendo Ele como Filho de Deus, nosso Salvador, para que nós possamos um dia ser recebidos no seu reino como frutos do seu sacrifício, como fruto da sua morte salvífica e depois a ressurreição. Assim seja.